Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos começar o primeiro vídeo do quadro História de Hoje, onde nós trabalharemos a literatura e aí abordaremos alguns textos da literatura. E o texto de hoje é Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é um romance. Vamos lá. Os Miseráveis é um romance, como eu acabei de falar. Ele foi publicado em 1862 pelo escritor francês Victor Hugo. A obra retrata a vida do personagem, ou de personagens que vivem meio às mudanças sociais, políticas na França no século XIX, tendo como pano de fundo a Revolução Francesa e a ascensão do bonapartismo. A história começa com a libertação do ex-prisioneiro Jean Valjean, que passou 19 anos cumprindo pena por roubar um pão para alimentar sua irmã e seus sobrinhos. Após sua libertação, Jean Valjean é tratado como uma pária da sociedade e ele não consegue arranjar nenhum emprego e um local para morar. Desesperado, ele rouba os talheres de um bispo que o acolhe em sua casa, mas é perdoado pelo religioso porque ele oferece mais do que necessário para se reerguer. Valjean se torna um homem rico e influente na época, mas sua vida é ameaçada por um inspetor chamado Javert, que se dedica à sua carreira para capturar o nosso personagem Jean Valjean. Em meio a isso, Valjean conhece a jovem Fantine, que se prostitui para pagar os cuidados da sua filha Cosette e que vive sob os maus tratos de proprietários de uma hospedaria onde ela trabalha. Valjean promete então cuidar de Cosette e a resgata da vida miserável que levava. Anos depois, a história se desenrola com a Revolução de 1832 em Paris, na qual os estudantes liderados por um idealista Marius se unem aos insurgentes republicanos contra o governo monárquico de Louis-Philippe. Marius se apaixona por Cosette, que cresceu como uma jovem educada e gentil sob os cuidados de Valjean, mas a felicidade do casal é ameaçada pela perseguição de Javert e pelos eventos trágicos da revolta, que culminaram a morte de vários personagens importantes. Ao longo da trama, Victor Hugo expõe as desigualdades sociais e políticas da época, criticando as injustiças sociais, as injustiças da justiça e da sociedade francesa. Ele também aborda temas como amor, redenção, sacrifício, perdão, e além também de expor o conflito entre a lei e a moralidade. E assim, Os Miseráveis é uma obra bem extensa, complexa, também rica em detalhes e emocionante, que cativou gerações de leitores desde a sua publicação. Os personagens são bem icônicos, a sua história continua a ressoar na cultura popular por meio de adaptação ao cinema, ao teatro e à música. A gente vai trabalhar agora alguns pontos importantes. Eu peguei alguns pontos que são importantes para você entender a história do livro. O primeiro ponto é a injustiça da justiça penal e a prisão de Jean Valjean por roubar um pão para alimentar sua família. O caso de Valjean e a prisão por roubar um pão para alimentar sua família é um exemplo clássico de como o sistema de justiça penal pode ser injusto em certas circunstâncias. Ainda que o roubo seja considerado um crime, é possível argumentar que a punição severa pela necessidade de sobrevivência é desproporcional. Não é à toa que ele ficou 19 anos preso. O segundo ponto é o encontro de Valjean com o bispo Myriel, que o ajuda e o perdoa quando ele rouba os talheres da casa religiosa. Porque esse encontro é um momento importante dos Miseráveis, pois representa uma mudança na vida do personagem. Jean Valjean havia se tornado amargurado e desconfiado após esses tantos anos de injustiça e sofrimento. E a sua visão sobre o mundo é transformada com esse gesto de bondade e perdão do bispo. O ato do bispo de perdoar o ex-prisioneiro e ajudá-lo quando ele rouba os talheres é um exemplo poderoso de compaixão e generosidade. E demonstra que mesmo em situações difíceis é possível manter a empatia, a solidariedade com o próximo. O terceiro ponto é a transformação de Valjean após o encontro com Myriel e a promessa de cuidar da família de Fantine e de sua filha Cosette. Esse encontro com o bispo também é um ponto crucial, um ponto de virada na vida do personagem, porque ele passa a enxergar o mundo de forma diferente e aí ele se compromete a viver de forma mais justa e compassiva. A partir desse momento,
ele começa a dedicar a sua vida a ajudar os outros, em vez de buscar a sua própria sobrevivência ou vingança. E a promessa de cuidar de Fantine e de sua filha é um exemplo concreto dessa mudança, pois Jean Valjean assume a responsabilidade de cuidar de uma criança que não é sua, cuja mãe morreu na miséria. E essa decisão mostra a generosidade e empatia do personagem, que está disposto a sacrificar a sua própria segurança e conforto para garantir um futuro melhor para Cosette. O quarto ponto é a exploração e o abuso sofrido por Fantine, que é forçada a se prostituir para pagar os cuidados de sua filha. Essa história nos Miseráveis é um retrato doloroso da exploração e do abuso que as mulheres enfrentavam na sociedade. Fantine é uma mãe solteira, sem recursos, e é forçada a trabalhar num emprego precário, sem garantias para pagar o sustento da sua filha. Quando não consegue, é levada à prostituição, sujeitando-se às condições degradantes e perigosas para conseguir esse dinheiro. Essa exploração é um exemplo extremo do que pode acontecer com as pessoas que são deixadas sem proteção ou segurança. A personagem ela é vítima da pobreza, falta de oportunidade e preconceito social. Assim, ela é tratada como um objeto descartável sem valor. Então, a história de Fantine é uma crítica à sociedade que não garante os direitos básicos de todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Então, o personagem Jean Valjean, ele se compromete a cuidar de Cosette, a ajudar a mãe dela. Ali, essa parte na história representa a esperança de que, mesmo em um mundo tão cruel e desigual, existem ainda pessoas para lutar pela justiça e dignidade das outras pessoas. O quinto ponto é o amor de Cosette por Marius e a dificuldade de Valjean em aceitar essa relação do casal. Essa relação amorosa entre Cosette e Marius em Os Miseráveis é um ponto central do romance, mas também é um exemplo de tensão entre expectativas dos pais e a liberdade dos filhos para escolher os próprios caminhos. Para Jean Valjean, figura paterna de Cosette, e a chegada de Marius representa uma ameaça à segurança e à felicidade dela. E ele não conhece muito bem o jovem e teme que ele seja um aproveitador ou alguém que possa ferir a integridade dela. Então, sua reação inicial é resistir a essa relação e tentar mantê-los separados. Mas a força do amor de Cosette era tão grande que Jean acaba confrontado com essa necessidade e aí ele deixa a filha seguir o próprio caminho e escolher a quem ela ama. É essa luta emocional que é difícil para ele, que se preocupa com o bem-estar de Cosette, mas no final ele percebe que a sua filha estará feliz e segura com Marius e é melhor deixar vivê-la a própria vida. E aí entramos no sexto ponto agora, que é o incansável inspetor Javert, e nós temos aí o perseguido Valjean. Essa perseguição é um dos subtramas mais importantes e intensas do Miseráveis. Javert é um policial obcecado pela lei e pela ordem e vê naquele homem um criminoso condenado que escapou da prisão e está agora foragido há anos. Ele dedica sua vida a capturar Valjean e a levá-lo de volta à prisão, independente das circunstâncias e das mudanças que o nosso prisioneiro teve como pessoa. E essa perseguição é tão incansável e às vezes é brutal, como consequências terríveis para Valjean e aqueles que o rodeiam. E o confronto final entre esses dois personagens, no entanto, é um momento decisivo na história que mostra como as ideias de justiça e ordem podem ser postas em xeque, desafiadas por valores mais profundos como a compaixão e a empatia. Então a relação entre os dois é um retrato da luta entre a lei e a justiça, entre o sistema e o indivíduo. Enquanto um vê a lei como o fim dela mesma, o outro percebe que a verdadeira justiça só pode ser alcançada por meio da compaixão e da empatia. Principalmente aqueles que são marginalizados e injustiçados pelo sistema. O sétimo ponto é a Revolução de 1832 em Paris e a luta dos estudantes republicanos contra o governo monárquico. Essa luta é um evento crucial no livro Os Miseráveis,
porque marca o clímax da luta dos estudantes e republicanos contra o governo monárquico francês. A revolta é liderada por Marius, aquele que se apaixona por Cosette, que é a filha adotiva de Jean Valjean. E a revolução é retratada como uma manifestação do desejo do povo francês por uma mudança na política e na política social, e aí especialmente em relação à pobreza e à desigualdade. Esses estudantes e os republicanos, representados por Marius, Enjolras e outros personagens, eles estão dispostos a lutar e a morrer pelas suas ideias, mesmo que isso signifique enfrentar a violência e a repressão do governo. E essa revolução também destaca a importância da unidade, da solidariedade entre os oprimidos e na luta pela mudança. Marius e seus companheiros são apoiados por trabalhadores e outros setores da sociedade, que se unem numa única causa. O oitavo ponto é a amizade entre o revolucionário Enjolras e o estudante Grantaire, que tem visões cínicas sobre a revolta. Essa amizade é um exemplo interessante na relação pessoal que pode ser influenciado por algumas questões políticas e sociais da época. Enjolras é um líder carismático e idealista que está disposto a sacrificar tudo pela causa. Grantaire é retratado como um cínico que não acredita que a revolução possa mudar a sociedade. Apesar dessas diferenças, os dois personagens desenvolvem uma amizade profunda e complexa, que é um dos pontos altos do romance. E essa amizade é um lembrete que há diferenças entre políticas e ideológicas, mas elas não precisam impedir as pessoas de se conectarem em um nível pessoal. Então esses dois personagens, embora tenham visões diferentes de mundo, eles são capazes de conectar um ao outro e brigar por um único ideal. O nono ponto é a morte de Eponine, que ama Marius em segredo e sacrifica sua vida por ele. Ela morreu durante a Revolução de 1832 em Paris, quando ela e Marius estavam lutando juntos nas barricadas. Enquanto Marius estava preocupado com a segurança de Cosette, Eponine viu um soldado se preparando para atirar nele por trás. Ela pulou na frente de Marius e foi baleada no peito. Eponine morreu nos braços de Marius, confessando seu amor por ele e pedindo que ele beijasse na testa quando ela morresse, na verdade. A morte de Eponine foi um momento emocionante na história e sua coragem e sacrifício são lembrados pelos personagens restantes da história. O 10º ponto é o sacrifício de Gavroche, um menino de rua que luta ao lado dos revolucionários e é morto pelos soldados. Este menino de rua que vive nas barricadas durante a Revolução de 1832 é um personagem muito amado e admirado pela sua coragem e lealdade aos seus amigos e companheiros revolucionários. Durante a batalha nas barricadas, Gavroche arrisca sua vida várias vezes para ajudar os outros e ele fornece suprimentos e informações importantes aos revolucionários. Ele é conhecido pela sua valentia, pela sua habilidade no combate. E o clímax da batalha, Gavroche é morto enquanto tentava recolher mais munição para a luta. O 11º ponto é a batalha nas barricadas e a morte de vários personagens importantes, incluindo Marius e Javert. A batalha nas barricadas é um dos momentos mais dramáticos e intensos de Os Miseráveis de Victor Hugo. Durante a Revolução, os estudantes republicanos constroem uma barricada, várias barricadas na verdade, nas ruas da cidade, para resistir à repressão do governo. E essa batalha é sangrenta e feroz, e muitos personagens importantes morreram no confronto. Entre eles estão os estudantes Marius, Combeferre, o revolucionário Enjolras e muitos outros membros do grupo rebelde. A cena é marcada por um forte senso de sacrifício e heroísmo, enquanto os personagens lutam até o fim por suas crenças. A morte desses personagens é um lembrete da consequência da luta pela liberdade e da brutalidade da opressão. O 12º ponto é a redenção final de Javert, que não consegue aceitar a bondade de Jean Valjean e se suicida. A redenção final desse policial é um dos momentos mais comoventes e complexos dos Miseráveis. Durante toda a história, esse investigador é retratado como um inspetor de polícia implacável, obcecado por capturar o ex-presidiário Jean Valjean, mesmo que signifique colocar a sua própria vida em perigo.
No entanto, em um momento decisivo, Javé é capturado pelos revolucionários e condenado à morte. Valjean, que agora é um homem rico e influente, intercede por Javé e o liberta, esperando que ele faça perceber a inutilidade de sua obsessão por justiça. Em um momento comovente, Javé não consegue aceitar essa bondade e se sente incapaz de reconciliar sua convicção com a ideia de que o ex-criminoso pode ser redimido. Incapaz de suportar isso, o seu conflito interno, Javé decide se suicidar, lançando-se no rio Sena. O 13º ponto é a busca de Valjean pela verdade sobre o passado de Fantine e a revelação de que ela tinha uma filha. Essa busca pela verdade sobre o passado de Fantine e sua filha Cosette é um aspecto bem significativo na trama. Isso mostra o compromisso inabalável de Valjean em cumprir sua promessa a Fantine e proteger sua filha, mesmo correndo um grande risco. A relação de que Fantine tinha uma filha acrescenta outra camada de complexidade à história. Destaca desigualdades sociais e econômicas da época, uma vez que Fantine foi forçada a abandonar a sua filha devido à pobreza e à falta de apoio. A decisão de Valjean de cuidar de Cosette e lhe dar uma vida melhor é uma declaração poderosa sobre a importância da compaixão e empatia em um mundo que pode ser cruel e implacável. O outro ponto é a relação amorosa entre o casal formado por Cosette e Marius, que passa por diversas dificuldades e encontros. Essa relação entre eles é um dos principais temas dos Miseráveis. Eles se apaixonam logo que se veem, e durante o encontro no jardim acontece esse clima tão especial, e a partir daí enfrentam diversos obstáculos para ficarem juntos. Um desses obstáculos é a desaprovação do Jean Valjean, que não quer perder a companhia de Cosette. Além disso, a revolução e a batalha nas barricadas também colocam em risco a vida dos dois amantes. No entanto, eles persistem em sua paixão e acabam se casando, e a história de amor entre eles é um exemplo de como o amor verdadeiro pode superar as mais difíceis adversidades. Enfim, chegamos no último ponto, que a gente fala sobre o uso da linguagem e da narrativa de forma poética e emocionante, como uma descrição detalhada dos personagens e seus sentimentos. Ali, Victor Hugo é conhecido por suas habilidades de criar imagens vivas e emocionantes por meio da sua linguagem poética e na narrativa detalhada. Em Os Miseráveis, ele retrata os personagens de forma profunda, mostrando suas lutas, as emoções mais íntimas, e o que ajuda a criar um forte vínculo emocional do leitor com os personagens. E através dessa linguagem, Victor Hugo é capaz de transmitir as injustiças e misérias da sociedade francesa no século XIX, bem como a sua beleza e a forma de compaixão e de amor. Então a narrativa ela é emocionante, poética, e é uma das razões pelas quais Os Miseráveis é considerado um clássico na literatura mundial. E se você já leu este livro, deixa aqui nos comentários qual é o trecho que você achou mais importante, aquele trecho que você mais gostou. E se você também curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo, ajude esse canal a crescer. Quero agradecer a sua paciência por assistir até agora. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!